Boa noite. O Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas reuniu hoje no Palácio do Povo o Conselho Superior de Defesa. Na reunião que não foi conclusiva, a Lei de Programação Militar foi um dos assuntos em análise. É uma sessão que se realiza de 4 em 4 meses sob a égide do Presidente da República. Na agenda da ordem do dia, vários pontos para discussão, entre eles a Lei de Programação Militar, bem como a situação interna e internacional. Essa reunião não chegou ao seu termo. Não é? Nós temos vários pontos da ordem do dia. Não é? Um Conselho Superior de Defesa presidido por Sua Excelência o Presidente da República, que é uma reunião periódica. Não é? Normalmente ela deve ter lugar de 4 em 4 meses. Não é? Nós passamos em revista vários aspectos que dizem respeito, portanto, à Lei de Programação Militar, à situação interna, à situação internacional, questões ligadas à própria organização interna do Conselho e por aí fora. Não é? Portanto, nós temos vários pontos na agenda da ordem do dia e vamos prosseguir. Questionado sobre o incidente ocorrido no centro de estágios de futebol envolvendo alguns militares da equipa de 6 de setembro, Gabriel Costa disse: Ouviram o Sr. Presidente da República quando ele saía da visita da Guarda Costeira e ele foi bem explícito. O que acho é que é curioso, é que, sobretudo, alguns, não diria fazedores de opinião, mas fazedores da instabilidade, sob a capa de comentadores, têm prestado um mau serviço ao país. Porque, no fundo, o que as pessoas pretendem é exatamente procurar confundir a opinião pública e pescar em águas turvas. Aquilo que aconteceu, houve, portanto, da parte das pessoas com competência na matéria, uma posição clara sobre isso. As pessoas exprimiram-se e a nação ouviu exatamente qual é, portanto, a posição oficial dos órgãos com competência nessa matéria. Agora, as conjecturas, as coisas que são ditas no sentido de poder fomentar a instabilidade, poderem criar conflitos, a mim, pessoalmente, portanto, não é isso que me interessa. O que me interessa é que nós somos um Estado de Direito Democrático, as Forças Armadas estão plena e efetivamente submetidas ao poder político, há condutas que não são as mais apropriadas, elas devem ser examinadas, as medidas tomadas pelos órgãos próprios. O aumento da pirataria no Golfo da Guiné também mereceu a atenção do Conselho Superior de Defesa Nacional. O Conselho Superior de Defesa viu várias coisas. Nós estamos preocupados com a pirataria, com o desenvolvimento da pirataria no Golfo da Guiné. Há medidas que devem ser tomadas no sentido de se poder proteger as nossas costas, a nossa costa, proteger as nossas águas territoriais, proteger a nossa zona económica exclusiva, os nossos recursos helióticos. E, portanto, nós temos mais coisas que têm a ver com o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe, com o futuro da nossa região, com o futuro dessa zona, que tem potencialidades. Como vocês bem ouviram ontem, como eu falei. Portanto, não é só as pequenas casilhas, as pequenas carelas, que muitas vezes é para nos distrair daquilo que é essencial, portanto, e ficarmos, portanto, perdidos nestes meandros que não têm interesse nenhum. Nós devemos ser objetivos, devemos continuar a trabalhar afincadamente para atrair investimentos para São Tomé e Príncipe, porque senão, que lei de programação militar nós podemos ter se não tivermos recursos para poder financiar isto? Como é que podemos proteger a nossa costa se não tivermos barcos à altura de poder patrulhar, poder evitar que atividades criminosas tenham lugar no nosso território? É isto que deve curarmos. Portanto, todo o resto é fait divers. A reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional deverá ter continuidade ainda no final do mês em curso. 3 pessoas, das quais 2 crianças morreram carbonizadas em consequência de um incêndio na madrugada desta quarta-feira em Água Cola, Trindade. As causas do incêndio que abalou o distrito de Mesós são ainda desconhecidas. A comunidade de Água Cola amanheceu em desalento por causa deste incêndio. Segundo testemunhas, a proporção do fogo impediu que prestassem socorro às vítimas. Tentei fazer, só que assim que nada de voz, só fogo dá medo.
Só fogo que teve que dar medo. O fogo cresceu e tem que recuar. Recuar para a estrada, fiquei lá só chorar. Mas que vi fogo, não deu para fazer nada. Mas não ouviu voz das pessoas a gritar, chamar pela... Eu só vi quando a mulher me chamou. Oh, fogo, muito fogo. Então, quando me chamou, quando ela já está saltando de janela para a rua. Quando eu vi fogo, saltando de janela para a rua. É que me chamou. Então, quando me chamou, eu saí para a rua. Quando eu saí para a rua, para fogo era demais. Dos 5 ocupantes, 3 morreram carbonizados, entre eles 2 crianças. Como o bombeiro veio cá, até tentei apoiar o bombeiro, puxar mais a mangueira, muito bem. Depois, quando ele está conseguindo parar aqui deste lado, começou a apagar fogo, ele se chama assim, oi, está na gente? Disse, isso é meu amigo, Peltino, pá. Depois até o bombeiro nós ficamos todos, enfim, sem jeito. Mas já perdeu a vida, mais com as 2 crianças. Os corpos de Manuel Alcântara, de 32 anos, do seu filho de 4 e da enteada de 8, já se encontram na morgue do Hospital Aires de Menezes. A companheira, que conseguiu resgatar o filho mais novo, segundo informações, está grávida. Razão que leva os amigos a clamarem pelo apoio. Para pessoa de boa vontade, para poder apoiar a mulher, para a mulher ter menor sessão. Ela conseguiu atirar o menor, graças a Deus o menor não ofendeu, ela que ofendeu na perna. Pessoa que tem um bocadinho para dar um apoio, só vestuário, materiais, para poder tentar conversar com ela, porque a fase que ela atravessa agora é uma fase, enfim, ela até pode perder a memória. Pode perder a memória. É muita, ela está de bebê outra vez, muita tristeza. Muita tristeza. A tragédia deixa o distrito de Mesós enlutado. Para quem assistiu e quem viu lá os corpos, eu quero dizer que foi uma tragédia e que isto ficou marcado na nossa memória. E para dizer que da nossa parte estamos a tentar melhorar as condições para que essas situações não se repitam, mas morreram 3 pessoas e ficou a mãe grávida e uma criança. E nós, nesse momento, estamos a dar diligência de arranjar um abrigo para a mãe e a criança, num tempo mais curto, porque recuperar a vida humana dos falecidos não é possível. Agora temos que dar uma atenção aos que ficaram vivos. Sempre existiu entre nós e o Bombeiro Central, quando há qualquer chamada, qualquer urgência, qualquer incêndio, eles, antes de comunicar a nós, ou antes de deslocar, comunica ao Bombeiro de Mesós, mais concretamente o meu número pessoal. Ontem não tivemos informações nenhuma, não sabemos porquê, não sabemos o que é que se passa, mas pronto, também isto não sei se é problema de formação aos elementos que estão de serviço, é uma questão. Depois outra questão, já tínhamos endereçado uma carta à CST, que também nos arranjaria uma linha verde que é para o nosso corpo de bombeiros. Eles disseram, do distrito de Mesós, eles disseram que não havia problema nenhum, mas que nós temos que entrar em contato com a GER. E quando vamos à GER reuniu conosco e disse que não pode ceder nenhum número a nós, porque em todos os lados do mundo os números só são únicos. E nós dissemos sim, são únicos, mas há uma linha verde que é a linha verde nacional, que é o 112, mas em cada distrito tem o seu número de linha verde. E nós também precisamos, porque já evitaria o conflito que existe em 112. Só este ano já foram registrados 5 incêndios em Mesós. Enfim, o fogo, uma vez mais, a fazer das suas. A reforma da Justiça é uma necessidade inadiável, afirmou a titular da pasta. Em entrevista à TVS, Edith Benjua sublinhou que um país como o nosso, que quer credibilizar a sua economia e atrair confiança dos parceiros, é fundamental que esta reforma se faça. A ministra esclareceu que o objetivo fundamental da proposta de lei que cria o Conselho Nacional de Justiça, um órgão transitório, é garantir a inspeção, a avaliação e a formação de magistrados. A lei que cria o Conselho Nacional de Justiça é uma lei que basicamente cria um veículo para a própria reforma.
Se atentarmos para o diploma em causa, para a proposta do diploma em causa, nós temos aqui um veículo que basicamente trata da questão da inspeção aos magistrados, quer do Ministério Público, quer da Magistratura Judicial. E, portanto, todos nós também temos plena noção, e aliás é uma matéria que tem sido debatida ao longo dos anos, da necessidade de se fazer a inspeção devido à avaliação do desempenho dos magistrados. E, portanto, o Conselho Nacional de Justiça seria, assim, o órgão, digamos, que tomaria a responsabilidade durante um período provisório, transitório, de algumas das funções dos Conselhos Superiores de Magistratura, como forma de, durante, como já disse, um certo período, fazer a inspeção a nível dos magistrados. O ponto 2 do artigo 5º, que trata da Comissão Diretiva do Conselho, prevê igualmente a avaliação do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do Procurador-Geral da República como condição prévia para exercerem as funções de Presidente e Vice-Presidente do CNJUS, se forem considerados aptos. Nós estamos a fazer um processo de avaliação de desempenho, naturalmente, de inspeção de desempenho, e não queríamos deixar de lado ninguém, até porque, por uma questão prática, as pessoas que ocuparão ou que ocupam estes cargos num certo período de tempo, num certo momento, poderão não estar a executar ou a exercer essas funções a posteriori. E nós poderíamos ter uma situação em que haveria magistrados que haviam de facto sido avaliados e outros não. Mas há um aspecto que eu considero muito mais relevante, que é o facto de, sendo uma reforma da qual se tem vindo a discutir ao longo dos anos, seria de facto também um sinal bastante positivo e de grande transparência de que as pessoas que estão envolvidas na própria reforma, elas também pudessem ser alvo dessa mesma inspeção. Portanto, não vimos aqui como uma forma de afastar quem quer que seja, muito pelo contrário, até porque o Governo, desde o princípio, sempre referiu e reforçou que a reforma tem que ser inclusiva. Estas entidades que nós referimos aqui, a nível desta lei, têm conhecimento, de facto, da necessidade de inspeção. Esta matéria foi diversas vezes abordada e, portanto, nunca nos pareceu, de facto, que houvesse algum entrave a que também estas entidades pudessem ser alvo de uma inspeção. A Comissão Diretiva proposta integra ainda 2 membros designados pela Assembleia Nacional que tenham sido eleitos por esta, um pelo Presidente da República e outro pelo Governo. Edith Tenjua rejeita, entretanto, que o projeto seja inconstitucional. Ninguém está a imiscuir, digamos assim, na esfera do dizer direito dos magistrados. Está-se a falar, pura e simplesmente, da questão da avaliação, digamos assim, da sua performance. Como compreende, ninguém está acima da lei, todos nós podemos ser alvos de alguma fiscalização, de alguma avaliação. O próprio Governo também está sujeito à avaliação, digamos assim, e à fiscalização da Assembleia Nacional. Portanto, é perfeitamente normal num Estado de Direito. Portanto, não nos parece aqui que haja qualquer violação em termos constitucionais. Não estamos aqui a substituir os senhores magistrados no dizer direito, de maneira nenhuma. Diversificação e crescimento económico é o tema de um seminário internacional de 3 dias que começou esta terça-feira no país. O evento visa acolher subsídios dos pequenos estados insulares, tendo em vista a diversificação da economia, promoção do crescimento e criação de emprego para a redução da pobreza. Foi na tarde de ontem que arrancou o seminário de 2 dias sobre a diversificação e crescimento econômico. O evento, que visa acolher subsídios dos pequenos estados insulares para promover o desenvolvimento e o crescimento, foi organizado pelo governo santomense com patrocínio do Banco Mundial. O primeiro-ministro e chefe do governo santomense presidiu o ato de abertura do seminário, falou dos esforços que têm sido consentidos pelo governo rumo ao desenvolvimento e dos ambiciosos programas que tem. Recentemente, adotamos um programa de desenvolvimento ambicioso que naturalmente requer um nível adequado de recursos financeiros para a sua implementação. Os recursos financeiros da comunidade internacional, que muito nos ajuda, continuam a ser limitados face às necessidades do país e, lamentavelmente, não temos acesso ao mercado de capitais. Se as receitas do petróleo, do que tanto se fala, se concretizassem, poderiam, em parte, ajudar o país a ultrapassar alguns dos desafios urgentes e lançar as bases para diversificar a nossa economia e impulsionar um crescimento econômico inclusivo. Mas enquanto não se concretizarem, o que fazer? Como mobilizar os recursos para financiar o nosso programa? Desde logo, Vossas Excelências poderão facilmente deduzir as razões
das nossas angústias enquanto dirigentes perante as aflições que florescem no jardim dos desencantos das nossas populações, cuja franja significativa continua ainda a viver em condições bastante precárias. Gabriel Costa também abordou sobre a localização geográfica do país e das suas potencialidades. Sua localização estratégica, Santo Tomé e Príncipe tem potencialidades para se tornar um eixo importante em matéria de transporte marítimo nas rotas comerciais marítimas entre a América do Norte e a América Latina e África Ocidental, sobretudo para o transporte a granel e atividades de transbordo. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, trata-se de áreas onde o investimento privado e parcerias público-privadas dariam com certeza um impulso às atividades econômicas. Estes sectores podem oferecer oportunidades de emprego tanto a trabalhadores especializados como não especializados, incluindo, deste modo, toda a comunidade nacional no processo de desenvolvimento. Isto ajudaria o país a promover a inclusão social, a aumentar a resiliência econômica e a reduzir a vulnerabilidade face a choques externos. O chefe do governo santomense acredita que esta é uma oportunidade que servirá para aproximar governantes, parceiros de desenvolvimento, sectores empresariais e sociedade civil. No seminário tomaram parte os governantes de Seychelles e Barbados, 2 estados insulares em bom ritmo de desenvolvimento. A Autoridade Nacional encarrega pelo mecanismo que facilita o acesso à salário
Vendedores de barracas que ladeavam o mercado de Cruzeiro em Mesós acusam a Câmara Local de não cumprir com a palavra. Dizem que as suas barracas foram demolidas em troca de pavilhões no interior do mercado, mas até agora a promessa não foi cumprida. Ao todo, são 5 pessoas nesta situação e lamentam o fato da autarquia não dar atenção às suas condições, apesar do procedimento exigido. No caso de Baraca, que nós tínhamos aqui no Cruzeiro, o senhor presidente de Câmara disse que o senhor vai reparar a Baraca do Cruzeiro, mercado do Cruzeiro. Por acaso o senhor reparou, mas nós somos 12, o senhor disse que o senhor vai fazer 12 pavilhão. E o senhor fez 12 pavilhão, o senhor só deu 7 pessoas, então 5 não foi beneficiário. E de qualquer maneira, se deram metade não recebeu, de qualquer maneira só tem que procurar uma solução para metade que não foi beneficiário. Nós somos pai de filho, mãe de filha, hoje nós estamos aqui desamparados, metade que o senhor não deu, está todo desamparado, não tem nem lugar de vender, tá que chuva está vindo, nós estamos mesmo mal. Baraca estava um terreno privado, porque o senhor mandou tirar a Baraca e o senhor prometeu ajudar. Mesmo que se o pavilhão não chegar, só prometeu nos ajudar. Até agora nenhuma solução, o senhor não fez nenhum. Nós metemos carta, como o senhor pediu para meter. O senhor não. É como nós vamos para tomar resposta de carta, até agora nenhuma solução. A polêmica surge um ano depois de inaugurado o mercado de Cruzeiro. Para quem conheceu a antiga estrutura, sabe que não oferecia condições, nem tampouco dispunha de pavilhões para venda, o que obrigava alguns vendedores a criarem pequenas barracas. É assim que a autarquia local, no quadro das suas atribuições, viu-se na necessidade de melhorar a referida infraestrutura. Para tal, precisou reunir com os interessados, onde o acordo foi atribuir um pavilhão aos lesados. No entanto, há quem diga que o acordo não beneficiou a todos, impedindo-os de continuar a fazer negócio. Já que nós não temos mais espaço lá dentro, lá para dar da baraca, então dar um valor para a gente comprar nosso negócio, cada um fazer negócio em sua casa, mesmo baixa a casa ou qualquer coisa que for. A Câmara tem que encontrar uma solução? Tem que usar, dar um dinheiro para a gente comprar nossa coisa, para a gente fazer nosso negócio. Não pode estar lesado assim, ficar parado assim. A reportagem da TVS procurou uma resposta junto à autarquia local, que, no entanto, prometeu uma reação nas próximas horas. A União Literária e Artística Juvenil, o LAJ, promoveu esta noite na Casa da Cultura um chá literário com o objetivo de incutir nos jovens o gosto pela leitura. Criada desde 1983 e com pouco mais de 20 membros, a União Literária e Artística Juvenil, o LAJ, surgiu com o objetivo de incutir nos jovens o gosto pela leitura e pela cultura nacional. Eu acho uma boa iniciativa porque, sabem, aqui no nosso país nós não temos hábito de leitura, muitos jovens não gostam de ler. Se tiverem que ler alguma coisa, tem que ser algo ligado à escola, não tem essa necessidade própria de ler romances ou outros tipos de livros. Então isso vai motivar os jovens a lerem mais e também sabemos que há muitos jovens que têm talento para a escrita. E se não tiverem um local onde possam apresentar os seus trabalhos, tem a ULAJ. Então isso também, a ULAJ hoje também divulga um pouco os trabalhos de cada jovem. Falar de leitura e da cultura é falar da ULAJ, pois tem sido uma prática desta organização criar momentos em que os jovens são chamados a ler. Por isso, foi realizada esta quarta-feira na Casa da Cultura mais um chá literário. Nós estamos numa sociedade em que as pessoas têm lido menos e por isso eu julgo que têm sabido menos, porque uma das melhores formas de saber é ler e quem não ler quer errar, por isso eu julgo que essa atividade é brilhante. Além deste momento literário, os presentes puderam conhecer, através de uma exposição fotográfica, os antigos e atuais membros da ULAJ. Faz hoje 21 anos em que se inaugurou o Centro de Produção e Emissão desta única estação televisiva nacional, TVS. A propósito, o jornalista Genisvaldo Nascimento preparou-nos uma pequena reportagem para ver
já a seguir. O edifício da televisão santomense foi inaugurado em 11 de setembro de 1992. Um edifício que surgiu para garantir maior acomodação aos fazedores de televisão, que na altura tinham uma instalação imprópria, mas também para garantir um serviço de produção e emissão de TV com mais dignidade e qualidade ao povo santomense. Frederico Gustavo dos Anjos era secretário de Estado para Comunicação Social e Cultura na altura e falou-nos da emoção desse momento. Efetivamente foi com muita satisfação e emoção que nós estivemos presentes por ocasião dessa inauguração, mas eu devo dizer que precisamos reconhecer que se o centro de produção da TVS foi inaugurado naquela altura, isso vem como consequência do trabalho dos meus predecessores, que negociaram antes a possibilidade de construção desse centro de produção. Nós fizemos foi dar seguimento. Compreendo que a televisão até então funcionava em condições muito precárias. Na altura eu lembro-me que era numa das salas da Assembleia Nacional. Portanto, conseguir que a televisão se transferisse daquelas instalações para um novo centro de produção foi efetivamente um momento de grande emoção, grande alegria. Depois de São Tomé e Príncipe conseguir uma televisão com a sua instalação própria, o grande desafio era o de proteger e cuidar dos meios que estavam à disposição e também o de formação e capacitação dos seus quadros. É claro que o simples facto dessa inauguração das novas instalações com alguns equipamentos novos gerou efetivamente muita expectativa. O que nós queríamos era mais televisão, melhor televisão. Eu devo reconhecer que de 92, 93 a esta parte houve evolução significativa. Formaram-se quadros, introduziram-se equipamentos. É de lamentar a nossa incapacidade em manter esses equipamentos. Houve degradação substancial, houve renovação e depois voltou a haver degradação. Entretanto, o tempo passou depressa e a televisão santomense começou a ressentir a falta de investimento. Os meios tornaram-se obsoletos e caíram em desuso, e os seus funcionários, sem a permanente formação e capacitação, alguns ficaram ultrapassados. Todavia, a TVS continua a ser um centro privilegiado de emissão e produção de TV. Com cerca de 80 funcionários, a instituição tem procurado garantir um serviço eficiente e de qualidade aos telespectadores, mesmo apesar de muitos dos seus quadros carecerem de conhecimentos científicos na matéria. A dinâmica dos trabalhos aqui da televisão é bom, né? Porque você tem de ter tempo, disponibilidade para executar esses trabalhos, sobretudo porque fazer televisão é fazer por tempo integral. É impossível fazer televisão por part-time, porque a televisão ocupa-nos muito tempo, sobretudo com as carências materiais e condições, tanto materiais internas, até do próprio edifício, a própria infraestrutura, não está muito bem adequada para aquilo que atualmente é exigido, mas, portanto, faz-se. É preciso, às vezes, disponibilizar tempo de noite para terminar determinados trabalhos. Durante o dia tens que disponibilizar tempo suficiente para terminá-los e, portanto, para ter um produto muito bem acabado. Há necessidade de ter tempo de disponibilidade para tal, e também pode-se falar na situação, digamos, financeira da televisão, que não é tão boa, mesmo para pagar os funcionários. Há carências, há necessidades, mas fazemos o nosso melhor a cada dia que passa para prestar o melhor serviço possível a esta população. Embora as dificuldades, note-se alguma qualidade nos trabalhos que são aqui produzidos e algum empenho e afinco dos funcionários aqui, que é uma razão que a própria razão desconhece, mas assim, a priori, a primeira impressão que se deixa é uma paixão por aquilo que se faz.
Atualmente, a TVS garante uma emissão que dura quase 24/24 horas aos seus telespectadores. É uma emissão feita com imensas dificuldades, mas com diversão, educação e informação. Nós vamos galgando terreno, apesar dos pesares, e mostrar aquilo que nós sabemos fazer. Não, digamos, uma televisão ainda que corresponda às expectativas, aos anseios dos nossos telespectadores, mas seja como for, nós temos vindo a trilhar caminho no sentido de termos uma televisão cada vez melhor. Mas para isso nós gostávamos de apelar às autoridades que começassem a olhar para esta casa de televisão, para os seus funcionários com olhos de ver, porque só assim nós estaremos em condições de melhor prestar os nossos serviços. Basta dizer que temos tido dificuldades desde de materiais, também passando pela formação dos quadros, viatura, enfim, mar de dificuldades, mas que não nos amedronta. Os seus profissionais trabalham sob o regime de turno. Aqui não há feriados e dias de descanso. Mas apesar de trabalhar num ritmo diferente e praticamente desigual, o salário ainda é o mesmo da função pública. Assim que entramos, ao darmos conta da situação e da falta de investimento mesmo, em termos de equipamentos e não só mesmo na reabilitação deste edifício, no fundo estamos a celebrar os 21 anos da construção deste centro de produção, desta casa. Fizemos um conjunto de contactos, tivemos um conjunto de iniciativas, conversar com representantes de alguns países parceiros, no sentido de obter apoios. Eles ainda não são evidentes, mas estamos convencidos, ou acreditamos que entre o final deste ano e o princípio do próximo ano, as coisas começam a dar resultados. Portanto, apoios no sentido de formação de quadros, o aperfeiçoamento, aquisição de materiais, esse tipo de coisas. Porque realmente nós não podemos, em função daquilo que eu me comprometi na base de um plano de ação que foi apresentado ao Sr. Primeiro-Ministro, não podemos alcançar totalmente esses objetivos se não tivermos as condições mínimas necessárias. Entretanto, na perspectiva de melhorar a situação, o atual governo está a trabalhar no projeto de constituição dos órgãos em empresa pública. É um projeto que já vem de algum tempo, mas que começa a ganhar novos contornos. A televisão hoje ressente-se das grandes dificuldades com que o país se confronta. Daí que não é nossa perspectiva resolver todos os problemas ao mesmo tempo. Nós conhecemos o problema da instituição. A melhoria das condições da televisão passa por vários aspectos. Nós temos que ter em conta a melhoria da formação profissional, nós temos que ter em conta equipamentos. São necessários equipamentos mais modernos para melhor se compatibilizarem com as exigências do nosso tempo. Isso passa também pela organização interna dos serviços por aí. O que eu posso dizer é que nos próximos tempos os esforços estão a ser feitos para que possamos ter uma instituição com características novas. Dito isto, eu estou a pensar, isso é um projeto que já se arrasta de algum tempo. Lidamos com documentos que vão sendo revistos. Nós estamos a pensar na criação de uma empresa pública que congregue a Rádio Nacional e a televisão, não é? Neste momento não saberei dizer exatamente as características todas que a instituição irá ter. Estamos na fase, digamos, derradeira da preparação desses documentos, que serão submetidos aos trabalhadores para apreciação e contamos brevemente submetê-los ao Conselho de Ministros para apreciação. Também estamos a concluir um documento de trabalho que é, na minha opinião, importante, que é o caderno de estilo, que inclui não só a atualização da linha editorial, já existia uma linha editorial, mas os tempos evoluíram, há muita coisa nova.
é preciso atualizar esta linha editorial, mas esse caderno de estilo vai mais além do que isso. Portanto, deverá incluir aspectos relacionados com os procedimentos, a forma de fazer, enfim, um guia de trabalho, no fundo, de modo a que os padrões de qualidade possam vir a ser alcançados a médio prazo. Ainda com vista a mudar a situação, o governo e a nova direção da televisão têm assinado alguns acordos e firmado novas parcerias. Entretanto, os resultados só poderão advir dentro de mais algum tempo. É esta a televisão nacional, a TVS. Boa noite.